Queridos, nós estamos numa guerra, numa batalha. Ontem tivemos aqui a primeira ministração de um tema que, ao meu ver, é um tema extremamente necessário. Colocar Cristo no seu único e exclusivo lugar. Ou vamos mudar, né? Colocar Cristo no lugar que lhe é único e, portanto, exclusivo. Cristo como o centro de todas as coisas. Mas não pense que isso é fácil e é simples, nem fácil de transmitir, muito menos fácil de ouvir, porque nós estamos tomados de muitos conceitos, de muitos dogmas, de muitos achismos, muitas doutrinas que nós fomos recebendo e foram sendo sedimentadas dentro de nós ao longo dos tempos, de maneira que quando nos chega algo diferente, quando eu digo diferente, algo que com o que nós não estamos acostumados a ouvir, nós geralmente temos uma postura de muita resistência, o que até um primeiro momento é normal do ser humano, não é? Você traz uma bagagem de entendimento, de conhecimento, por tanto tempo na sua vida, e então, quando você se depara com algo que parece romper com os velhos paradigmas, às vezes causa uma estranheza mesmo. Eu confesso para vocês que até um certo ponto é normal que isso aconteça. Mas eu peço que vocês abram o coração e peça a Deus graça, peça a Deus entendimento, peça a Deus sabedoria, e não tenha medo de orar dizendo: Senhor, eu quero colocar essa palavra à prova, no sentido de que o Senhor traga ao meu coração a convicção necessária para crer ou não. Pergunte: Senhor, se é da tua parte essa palavra, então que o Senhor me dê a graça, a fé necessária, a compreensão necessária. Uma vez que nós estamos tratando de um tema que eu acredito que nós não vamos conseguir trabalhá-lo em toda a profundidade necessária, porque é um tema extremamente denso. Ontem nós só começamos por alto a falar alguma coisa, mas nós vamos continuar falando disso muito ainda, na série Cristo Caminho, né, que não vai acabar esse ano, com certeza. Nós vamos poder explorar com mais profundidade essas questões que eu julgo que são questões fundamentais da fé cristã. E ontem nós tocamos aqui em dois pontos extremamente importantes, mas não menos complexos e não menos difíceis de serem digeridos. Estava até olhando a ministração em casa depois, e algumas pessoas comentando. Uma pessoa diz assim: pastor, desculpe-me, mas o senhor começou a falar heresia, né? Aí alguns irmãos tentaram apaziguar o coração da pessoa, mas não é fácil. Não é fácil você ter que abrir mão de um tanto de coisas que foram colocadas na sua cabeça para você se entregar completamente à verdade absoluta de que Cristo é tudo, o tudo absoluto. Nós lemos ontem em Colossenses capítulo 1, e eu não sei onde é que está a dificuldade, porque Paulo, ele fala alto e bom som, declarando que Cristo é aquele que o Pai elegeu, que o Pai separou, aquele em quem o Pai colocou o seu propósito, de modo que não há dúvida, não há interpretação, quando ele diz que todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra. Peça a Deus graça para você entender o que significa todas as coisas. Peça a Deus graça, e eu insisto nisso porque nós fomos catequizados em seitas. Desculpem-me eu colocar deste modo, mas é porque nós aprendemos que nós não éramos seitas, e que seita era somente aquelas igrejas com as quais a nossa igreja não concordava. Por exemplo, se você perguntar para um teólogo hoje, quais são as seitas que existem, né? Então um teólogo pentecostal, em conluio com um tradicional,
eles dirão, não, são testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia, os mormons, o espiritismo, que mais? Tabernáculo da fé. Aí a CCB quase que entra, às vezes não entra, vai depender muito da pessoa que está definindo o que é uma seita. Mas o fato é que a palavra seita, né, ela pode ser uma seita, somente uma seita, ou uma seita herética. São duas coisas distintas. Ora, seita significa uma facção. Qualquer pensamento que você recorta do todo uma parte, diz, essa parte é a verdade, essa parte está salva, em detrimento ao restante, essa parte compreende, essa parte é eleita, essa parte é de Deus, a despeito do tamanho da parte, se é parte, é seita. Quem entende? E por que é seita? Porque a verdade não é um produto de propriedade de nenhuma religião, por melhor que tal religião seja. Eu sei que falar isso é complicado, porque, puxa, quanto orgulho nós carregamos no coração, em saber que de tantas religiões que há no mundo, nós estamos na única que é certa, cristianismo. Isso é um orgulho, Tanto é que quando fala de outra religião, você se arrepia, você fica assim meio constrangido, ainda que você não saiba nada sobre as demais religiões. Você não sabe, você não conhece, você nunca estudou, não sabe nada, mas você só tem a convicção de que a sua religião está certa. Mas como a sua religião também está fragmentada em milhares de fragmentos, o orgulho aumenta quando você fala de todos os caquinhos do cristianismo, os pedacinhos do cristianismo, o caquinho do qual eu faço parte é a verdade, tem a verdade. Vocês percebem que nós vivemos num problema de facção? Aí você olha para Paulo e fala, Paulo, me diga alguma coisa. E Paulo vai dizer, ora, eu quero que vocês entendam que todas as coisas... Aí você fala assim, mas todas as coisas? Não necessariamente são todas as coisas, não é? Aí alguém traz um argumento, por exemplo... Se eu falar assim, pessoal, todo mundo veio à conferência, aí alguém fala, todo mundo veio, todo mundo que se propôs a vir, veio. Sim ou não? Alguém vai dizer, tá vendo? Todo mundo não quer dizer todo mundo, é só todo mundo que se propôs a vir. Então, quando Paulo diz que todas as coisas foram criadas em Cristo, e que todas as coisas foram criadas por Cristo, e que todas as coisas foram criadas para Cristo, aí para que ninguém tenha dúvida, ele diz, todas as coisas dos céus, e não é no céu, é céus, plural. Aí se você acredita que tem 7 céus, igual, digamos, os judeus, então são 7 céus, mas se você crê igual os cristãos evangélicos, que só são 3 céus, são 3 céus, mas o fato é, todas as coisas dos céus e todas as coisas da terra. E aí ele continua, para que você não tenha dúvida, as coisas visíveis, as coisas invisíveis. Aí você fala assim, mas eu duvido que, não pode ser todo mundo. Aí Paulo vai dizendo, também são os tronos estão nele. Que mais? As soberanias. E o que mais? Chega, me arrepiei. Principados, potestades, tudo foi criado nele. E isso é uma coisa muito simples. A síntese disso é: fora de Cristo nada existe. Nada existe. Eu sei, a pergunta é, mas até o diabo? Vão perguntar. Eu respondo, até você. Inclusive você. Porque eu não sei em que medida você é melhor ou pior do que o diabo. Porque entre rebelião e rebelião, tudo é rebelião. Ainda que ele leve mais chicotada do que você. Ainda que ele terá de levar uma labareda mais forte do que você. Mas pecado é pecado.
Rebelião é rebelião, e portanto, o fato é que nada há fora de Jesus. Tudo foi criado nele. Não existe vida fora dele. E Paulo explica o motivo por que tudo foi feito nele, por meio dele e para ele. Aí Paulo vai dizer: para que ele, o Cristo de Deus, tenha em todas as coisas a primazia. Ou seja, nada está fora dele, porque no final tudo vai estar contido nele, para a glória dele. Ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o primogênito de toda a criação. Então toda a verdade do Evangelho, tudo que você pensar acerca do Evangelho, precisa partir dessa premissa, que Deus não tem um propósito somente com meia dúzia de pessoas. É isso que eu quero que vocês entendam. Que Deus não tem compromisso somente com uma parcela de um hemisfério da terra, ou somente com aqueles que viveram no lado ocidental da terra nos últimos 2000 anos. Não, a Bíblia declara alto e bom som: todas as coisas, é a criação inteira. A criação inteira faz parte do propósito de Deus. Leia depois Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18 em diante, e o que nós veremos lá? Que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e estão, ou seja, toda a criação está ansiosa, aguardando o dia da sua restauração. Então, quando fala de evangelho, de boa notícia, de salvação, de redenção, nós estamos falando da redenção de todas as coisas. Não é só a minha redenção, da minha família, da minha igreja, do meu povo. Não, o Senhor não vai começar uma obra e deixá-la pela metade. Entenda isso. Amanhã nós vamos entender melhor, porque amanhã nós vamos falar com mais precisão a questão da extensão da obra de Cristo, para mostrar como que a obra de Cristo, ela alcança todos os homens, alcança toda a criação, em todos os tempos. Lógico que dentro desse processo todo, existem modus operandi diferentes de Cristo operar a redenção, é verdade, mas o fato é que no final, todas as coisas convergirão para Cristo. Amém, queridos? Mas aí entra o segundo ponto que tratamos ontem, que nessa grande criação existe um problema. Qual que é o problema? O problema das consciências e dos corações dos homens. Nem nós vamos falar de anjos, nem de principados, nem de potestades, só dos homens, basta a nós mesmos. O problema da consciência e do coração, uma vez que o homem criado por Deus, preste atenção, ele foi criado e dotado de liberdade. Eu não vou entrar nos méritos, não vou debater com um calvinista, não é? Falar que o homem é dotado de liberdade não tira a soberania de Deus, absolutamente pelo contrário. Nós entendemos que a liberdade que Deus dá ao homem, na verdade, coloca em muito maior evidência a soberania de Deus, porque só um Deus, ou só um ser verdadeiramente soberano, não ficaria receoso ou temeroso de criar um ser livre. Porque qual é o problema de criar um ser livre? Quem quer saber? Eu vou emitir uma opinião, não vou emitir a opinião, mas vou dar o exemplo, Gerar filho é complicado, sim ou não? Eu sei que todo mundo, os casais, às vezes as mulheres, às vezes o homem também, eu quero ter um filho, mas eu falo, você sabe o que significa? Porque você vai trazer ao mundo, falando no plano humano, né? Um serzinho que enquanto está sob o seu comando, o seu controle, o seu poder, tudo parece certo. Mas quando a criancinha cresce, nasce a crista, e ele fala assim, olha, eu não vou mais para a sua igreja.
E aí você começa a perceber que você trouxe ao mundo um ser que tem liberdade, e agora ele tem a liberdade para dizer para você: eu não quero a sua igreja, eu não quero o seu Deus, eu não quero a sua fé. É uma ofensa profunda, uma mágoa. A gente fica: puxa, o que eu fiz para meu filho fazer isso? Aí o pior é quando ele chega do outro dia e fala: agora a minha religião é a religião B. Aquela religião que quando você olha, você se arrepia e fala: o sangue de Jesus tem poder. Não tem isso ou não tem? E você fala: poxa, é meu filho, e você tem que amar, abraçar, acolher, orar por ele. Só que ele tem a liberdade de falar que a minha religião é oposta à sua, contrária à sua, quanto aos dogmas. E quando o filho então fala: pai, eu nasci homem, mas não me identifico como homem, ou vice-versa, nasceu mulher, não tem essa ideia agora de identificar ou não identificar, e você falar, explicar, orar, não querer aceitar, só que ele é o quê? Livre. Alguns pais expulsam de casa, e o filho, na liberdade que tem, fala: eu vou, e vou mostrar para você quem eu sou, e não adianta você fazer nada. É um ser livre. E o pior, quando esse filho, alguns chegam ao ponto de querer oprimir os pais, bater nos pais, abandonar os pais. Aí, se você pensar em tudo isso, o que você vai pensar? Se você, antes de ter um filho, pensar em tudo isso, colocar na ponta do papel, você vai desistir de ter um filho, não vai? Se você não, quem quer ter filho, não pense em nada disso. Não pense, porque não adianta. De vez em quando aparecem uns casais por aí com os filhos que já cresceram, tudo meninão de igreja, tonto, só tomou todinha a vida toda, iogurte, não conhece nada, aquele meninão velho, toca bateria na igreja, toca contrabaixo, mas não é, porque meninão de igreja toca tudo, mexe no som, é coisa boa, aquele meninão velho tonto, mas isso é uma exceçãozinha. Porque na maioria deles mesmo, eles às vezes estão na igreja, até por questão social, mas o pau quebra quando os pais não estão presentes. E todo mundo sabe, mas também finge que não sabe, porque ninguém dá conta de ninguém. Não é isso, pessoal? Então, se pensarmos nisso, ninguém vai querer ter menino, não é isso? E Deus, sabendo quem você é, e Deus, sabendo as suas escolhas, sabendo que haveria de ter o ateu, o agnóstico, o blasfemo, o assassino, o homicida, o suicida, o estuprador, o mentiroso, o perverso, o ciumento, aquele que divide, que racha, que fala mal, linguarudo, fofoqueiro, contencioso. Deus pensou: puxa, eu vou criar essas pessoas livres para fazer tudo isso. Eu sei que vão dizer: não, o homem não tem a liberdade, não tem, e você está na situação que está. Aí a única solução é: você está como está, porque Deus decidiu que você estaria assim. Aí eu falo: não dá, aí não dá para servir a Jesus Cristo, porque ele fazia um camarada e fala assim: eu estou decretando sobre a sua vida que você vai ser um pilantra e um vagabundo, porque se não for, minha vontade não será realizada. Fica difícil servir a Deus assim. Vão me chamar de blasfemo, Alexandre está blasfemando, mas não, é minha sinceridade, é minha honestidade. E se eu estiver errado, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, mas eu não teria condições de amar a um Deus e servi-lo verdadeiramente em amor, sabendo que Ele é um déspota, absolutamente. Eu creio no Deus refletido na face de Jesus, porque eu não sei quem é Deus, eu nunca o vi. Então cada um pinta o Deus que quer, desenha o Deus como quer, Deus de chifre, Deus sem chifre, Deus de barba, Deus sem barba, Deus mulher, Deus homem, Deus neutro, Deus isso, Deus aquilo, Deus que mata, Deus da guerra, Deus da espada, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus da igreja tal, Deus da igreja outra. Mas eu não sei, eu olho, eu vejo uma confusão, eu falo assim: como é Deus?
Como é Deus, pessoal? Deus é como o Devap? Deus é como a Batista, a Assembleia Presbiteriana, do ponto de vista dogmático? Deus é como os judeus, é como Israel, é como Ramais, é como quem? Deus é como quem? Cada um desenha como quer. Aí, para acabar a confusão, o apóstolo Paulo ensina dizendo: se você quer conhecer a Deus, o Deus que habita em luz inacessível, que olho algum viu e nem é capaz de ver, então olhe para a face de Jesus, porque Jesus é a expressão exata do Pai. Olhe para Jesus, ouça Jesus e siga Jesus, e pronto, vai adiante. Jesus, 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 é Jesus, Jesus, pronto, é Jesus, só Jesus. Jesus é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o pão, Ele é o Salvador, Ele é Deus, Ele é a plenitude de todas as coisas. Então olhe para Jesus. Agora, o grande problema diante disso, eu dizia que Deus criou seres livres, e talvez esse seja o nosso problema. Não é o problema de Deus. Deus não tem problema com a nossa liberdade, porque sendo Ele soberano, Ele não temeu criar seres livres. Ele sabia que o filho pródigo haveria de sair de casa. Sabia? Lógico que ele sabia. Eu dizia ontem que nem é muito apropriado você falar acerca de Deus que Ele sabe ou não sabe, porque o saber está para o homem, porque Deus é, e o que é não tem que saber, Deus é. Essa ideia de saber, de fazer, é tudo questão humana, mas é a linguagem que nós temos. Então Deus, sendo todo-poderoso, todo-suficiente, sendo soberano, Ele criou os seres livres, porque Ele acredita, Ele sabe do seu poder de consumar a obra que um dia Ele começou a realizar. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus não está desesperado, Jesus não está preocupado, saiba disso. Ele está sentado no trono, no governo de todas as coisas. Somos nós que estamos aqui lutando, tentando, fugindo, esquivando, correndo. Mas o fato é que essa tal da liberdade, e a tal da liberdade, queridos, é aquilo que está lá na parábola do filho pródigo. Eu só vou me remeter a esse ponto. Os irmãos já não aguentam mais ouvir de filho pródigo, mas só para os irmãos terem uma ideia, saber o que é a tal da liberdade. Quando você lê na sua Bíblia, em Lucas capítulo 15, a partir do versículo, salvo engano, 11 em diante, que é a parábola do filho pródigo, o texto começa dizendo assim, que um pai tinha 2 filhos, e que o filho mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos haveres que me cabe. Não é isso que diz o texto? Em outras versões diz: pai, dá-me a parte da herança. Tem outras bíblias que diz: dá-me a parte dos bens. Mas o fato que bens, herança e haveres é uma só palavra no grego. Você pega um texto grego, só tem uma palavra lá. Nem é bens, nem é herança, nem é haveres. Porque o que você pensa quando fala: dá-me a parte dos bens que me cabe? Não é a grana? Não é? Tem uma fazenda, dá 30 boi para ele, dá 30 vacas, 40 cavalos, uma soma de ouro, tal. Mas o texto não está dizendo disso. A palavra no grego para bens é bios, que se traduz literalmente para vida. Então a ideia da parábola é: pai, dá-me a minha vida. Essa é a ideia da liberdade. Pensa, você que tem um filho, ele cresce, aí chega para o pai quando está com seus 16 anos de idade, que é a fase mais crítica, 16, porque já passou dos 15, não chegou aos 18, mas está naquela fase intermediária, os hormônios estão, e a casa do pai, ela tem regras, tem leis.
Mas são leis de amor, são regras de proteção, é o cuidado. Todo pai aqui, embora sendo maus, nós somos maus, disse Jesus, sabemos dar boas dádivas. Quando você fala, filho, não vai, não é maldade, não é privação de liberdade, é cuidado, não é? Mas então o filho às vezes olha para o pai e seja o quê? Está tirando a minha liberdade. Aí o filho diz, pai, dá-me a parte da herança que me cabe, dá-me a minha vida. Eu quero viver a minha vida. E eu não tenho como viver a minha vida na tua casa, com os teus limites, com a tua comida. Até porque o filho, nesse momento de perturbação e de cegueira mental e espiritual e de toda sorte, ele pensa assim, até o fato de eu comer a comida do meu pai, se não sou eu quem produzo, me humilha, me diminui, tira a minha potência, porque eu tenho que comer e olhar para ele e saber que ele sabe que eu sei que eu dependo dele. Então o filho fala, eu vou sair de casa, eu vou trabalhar, eu vou ter minhas coisas, eu vou ter minha vida, minhas decisões, eu vou ter meu tudo. Esse é o problema da liberdade. Então os homens criados por Deus, como nós dissemos ontem, todos foram criados em Cristo. E também os anjos, diz o texto. Vamos ficar só nos homens? Melhor. Mas o fato é que esses homens criados em Cristo têm a tal da liberdade, e aí eles decidem viver por conta própria. Quem está entendendo? E aí começa o grande problema, porque é diferente. Jesus é maravilhoso. Como é que ele conta uma parábola dessa? Como é que ele cria uma parábola dessa? Porque quando um filho sai de casa, ele pode sair na hora certa, pelo motivo certo, para construir a sua vida, mesmo de relativa independência do pai, quando sai para casar, não é? O filho foi criado, cresceu, estudou, tal, aí um dia fala, pai, eu estou com a namorada, ou pai, estou com o namorado, aí conhece, família abraça, noiva, aí todo mundo dá presente, faz uma festa, aí chega aquela despedida que ele sai, não é? O pai chora, porque o pai chora mais que a mãe, em alguns casos. Se for filha, se for filho, talvez o pai não sofra tanto. Problema cultural, né, pessoal? Bem, de todo modo, o fato é que quando sai por um motivo normal de casamento é uma coisa. Agora, quando sai adolescente, como o pródigo saiu, ele sai porque ele está tocado no coração. Presta atenção, começou a pregar agora. Ele sai porque ele está tocado por uma profunda inimizade contra o pai. Por que eu falei do casamento? Porque o filho ou a filha, quando se casam, saem de casa com muito amor e saudade. Sim ou não? E os laços do coração, todos bem atados. Sim ou não? Mas é diferente quando o filho sai por revolta, por querer a sua própria vida. Sai com um coração ferido, picado pela serpente da desordem, do caos, da raiva, da desconfiança, da inimizade. Logo nós entendemos que todos os homens, embora em Cristo, trazem consigo uma inimizade. Abra rapidamente sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Veja o que diz a Escritura, queridos. Só essa pequena parte, esse início. Quando Paulo fala assim, e a vós outros também, atenção, e a vós outros também, que outrora éreis o quê? Estranhos. Estranho a quê? A Deus? Em que sentido o homem pode ser estranho? Aí diz, éreis estranhos e inimigos. Inimigos por quê? Inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então essa é uma descrição da condição do homem depois da sua queda. Irmão, em nome de Jesus, minha irmã, ouça aqui, entenda isso, peça a Deus graça, entendimento, pede ajuda,
Qual que é o seu problema em relação a Deus? Você tem que entender qual que é o problema. Qual que é o problema do pecado? O que é o pecado? Porque enquanto você estiver preocupado com a roupa do outro, com o cabelo do outro, com a unha do outro, com a comida do outro, com a música do outro, com o dogma do outro, você está muito longe de melhoramento. Você está muito longe de salvação. Entenda, o problema do homem não é falta de uma igreja evangélica. O problema do homem não é falta de uma Bíblia. Porque se Bíblia fosse a solução, você não estaria como está. Na minha casa já teve ocasião de eu ter mais de 20 Bíblias. Hoje eu devo ter umas 10. Porque eu não dei conta, doei muita Bíblia. Era muita Bíblia, aí não tinha necessidade. É porque eu tenho a versão atualizada, eu tenho a corrigida, eu tenho a contemporânea, eu tenho a King James, aí eu tenho a Bíblia de Jerusalém, eu tenho a Scofields, eu tenho a Reformada, eu tenho a Ave Maria, eu tenho a Ecumênica. Porque quem trabalha com Bíblia tem que ter material para estudar, sim ou não? Não é? Ah, Alexandre, como é que você sabe de tudo isso? Tem que ler. Só prefere não ler, prefere mandar um zap. Pastor, o que é isso? Eu vou mudar meu nome no zap, vou colocar lá, é o Google de Deus. Aí, Marcinho, o que é inimizade? Não, dá um Google. Aí pronto, o Alexandre vai lá e responde. Mas o fato é que nós precisamos entender qual é o nosso problema. Você já observou que você parou de beber e o seu problema não resolveu? Quem já pensou nisso? Talvez tenha até resolvido um dos seus problemas quando você parou de beber. É verdade. Tem gente que tem que passar muito longe de bebida porque vira rico, macaco, violento, vira tudo. Aí dá um problema grande, acaba com a família, acaba com os filhos, acaba com todo mundo, dá mau testemunho. Aí tem que passar longe mesmo, tem razão. Se você parou por esses motivos, você fez grande coisa, muito bom, mas não alterou a essência do seu coração e da sua consciência. Ele te deu um melhoramento de alguns comportamentos relacionados àquela prática. Mas nós temos que perguntar qual que é o meu problema. E a Bíblia diz: o seu problema é que você é inimigo nos seus pensamentos. Você fala assim: eu não sou inimigo. Eu digo eu sou, você é, em maior ou menor medida. Nós ainda estamos em processo de libertação de toda e qualquer inimizade. Olha para a inimizade de Adão. Adão, qual foi a inimizade de Adão? Quem sabe? Qual foi a inimizade de Adão e Eva? Como é que eles manifestaram algum nível de inimizade contra Deus? Foi a serpente que falou assim: olha, Deus falou que acontece o que com você? Se você viver pela árvore do conhecimento, comendo o seu fruto. A mulher respondeu o quê? Deus disse que nós morreremos. Aí, o que a serpente falou? É certo que não morrereis. Ela acreditou em Deus ou na serpente? Logo ela é amiga da serpente e inimiga de Deus. Quando você duvida da palavra de Deus, você está em inimizade com Deus. Agora você fala assim: não, mas eu acredito na palavra de Deus. Aí quando você diz que acredita na palavra de Deus, mas não a leva a sério, é porque você de fato não acredita. Concorda ou não? Quer ver uma coisa? Quem aqui quer uma casa? Uma casa aqui em Brasília, no valor de 700 mil reais. Você não tem casa? Pronto, então o Marcinho quer a casa é sua. Quando for na segunda-feira, 3h15 da manhã, nós vamos resolver esse problema. Perfeito? Se ele acredita no que eu estou dizendo, digamos que ele depositasse confiança, e ele tem uma necessidade, e ele acredita que ele vai conquistar, o que ele vai fazer? Ele vai proceder em conformidade com a palavra, sim ou não? Ele vai, 3h15 está onde? Na porta da minha casa. Bora, pastor, bora, acorda, minha casa.
Agora, se ele não me levar a sério, ele vai fazer o quê? Eu vou dormir. Eu tenho mais algo que fazer. Se ele for tão bom assim, quiser me dar a casa, ele dá outra hora. Ele não levou a sério a minha palavra. E nós dizemos que Deus é isso, é aquilo outro. A gente fala que Jesus é 10, que Ele é o máximo, que Ele é 1000, que Ele é tudo, que está tudo certo, Ele é a plenitude de tudo. Mas quando Ele diz, quando o teu irmão pecar contra ti, perdoe-o. Aí você fala, Senhor, mas, puxa, eu já perdoei, eu tenho que perdoar, mas quantas vezes? 7 vezes está bom? Jesus fala, não, 70 vezes 7. Você leva a sério a palavra dele? Estou perguntando. Aqui nós temos um salão com 200 e poucas pessoas hoje, mais do que ontem. Eu pergunto para vocês, não precisa levantar a mão não, mas o desafio está feito, de todo modo. Quem aqui leva a sério Jesus, a palavra dele? Calma, vocês não estão perdidos de tudo. Todos nós o levamos a sério, mas nós ainda temos muita inimizade não tratada. Não é que nós não o levamos a sério, senão não estaríamos nem aqui. Mas o fato é que nós não o levamos a sério ainda como nós havemos de levá-lo, porque estamos sendo ganhos, mas existe inimizade. Quando Jesus fala assim, por exemplo, Pedro, embainha a tua espada, guarda a espada. Mas por que, Jesus? Porque existe uma lei, Pedro, que quem fere com espada, morre a espada. Então guarda a sua espada. A mensagem do Cristo é, guarda a espada. Por isso que no milênio é dito que a espada e as lanças vão ser transformadas em ferramenta para arar a terra. Não está lá no Antigo Testamento? Transformarei as vossas armas, vossas lanças, espadas em arado. Porque no reino de Deus não tem lugar para nenhum tipo de violência. E nós muitas vezes vamos colocar em xeque e em dúvida o que o Cristo de Deus ensinou por causa da nossa inimizade. Pense comigo, depois de Adão, o que duvida da palavra de Deus, vem Caim. Como é que a inimizade em Caim se manifesta? Vocês viram aqui hoje, pessoal? Quem viu? Hoje à noite. A Andréia cantando. Irmã Andréia. Quem viu? 4 pessoas viram, maravilha. Canta bem, não canta? Não, fala a verdade. É um dom de Deus, não é? É um dom de Deus. Maravilha. Puxa, que raiva. Que ódio. Não, eu estou falando sério. Porque eu tenho vontade de cantar, irmãos. E nem fôlego eu tenho. Parece um urubu cantando. Mas eu canto. Mas toda vez que ela canta, agora, até que dá para controlar meu nervosismo, minha raiva, meu ódio. Mas quando o Valmir canta, naquela frase é a vida, eu fico pensando, eu ainda vou pegá-lo numa emboscada. Nós estamos brincando, mas isso acontece. Ou não acontece? Em razão da voz de uma pessoa, do emprego de alguém, do marido de alguém, do filho de alguém, da casa de alguém, de uma vida bem-sucedida, do sucesso de alguém, carro, qualquer coisa. Até da vida religiosa do outro. Caim olhou, falou assim, o que esse Abel está pensando da vida? Que é só assim, ele vai chegar lá, oferecer umas frutas velhas, uns repolhos, alface. E eu, né? Ou melhor, o contrário, né? Contrário, vamos corrigir. É Caim dizendo de Abel, né? Caim falou assim, o que Abel está pensando? Ofereceu lá uma ovelha velha. Você quer uma ovelha? Todo mundo tem ovelha. Agora, os meus quiabos, meus alfaces,
Minhas couves é difícil para plantar, regar, cultivar, não é fácil não. Aí Deus aceita Abel e não me aceita. Aí a inimizade começa com um problema de inveja. Inveja é inimizade contra Deus e contra a sua criação. E essa inveja algumas vezes chega a vias de fato e chega até mesmo à morte. Ou não? Aí veja, mais em seguida, depois de Caim, tem Lameque no capítulo 4 de Gênesis. Lameque tinha 2 mulheres. Não vou nem entrar nesse caminho, para não criar confusão no nosso meio. Mas o fato é que ele tinha 2 mulheres, não é? Adá e Zila. E um dia ele chegou em casa, falou: minhas mulheres, ouçam-me, ouçam mulheres de Lameque. Aí elas pararam, o que aconteceu? Ele diz: eu matei um homem porque me feriu, e matei um rapaz porque me pisou. Aí você fala assim, mas que cara violento, né? Aí Jesus fala: pois aquele que no seu coração se ira contra o seu irmão e permite que essa ira o consuma a tal ponto de você passar a desprezar o teu ofensor, você já o matou no seu coração. Não é inimizade? E a inimizade declarada contra a sogra? Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas não tem disso. Tem uns que se dão bem com a sogra, outros nem tanto. Outros dizem que não pode morar nem perto da sogra e nem longe demais da sogra, porque se morar muito perto, ela vai todo dia. Se morar muito longe, ela vem com as malas passar 30 dias. Então tem que ser intermediário para dosar. Mas não tem essas coisas ou não tem? Fala sério. Existe ou não existe isso? Existe inimizade, inveja no seio da igreja? Irmãos brigam uns com os outros, odeiam uns aos outros, deixam de congregar por causa do outro. Isso é o quê? Como é que chama isso? Inimizade, né? Vai tirar o texto lá, porque o inimigo não quer que vocês guardem a inimizade. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Inimigos no entendimento pelas obras malignas. Por que eu estou trazendo esses exemplos para vocês? Para nós podermos entender que nós temos um problema de inimizade contra Deus e contra a sua criação. Contra Deus, por causa da sua palavra, por causa das suas leis, por causa do seu governo. Nós queremos as nossas leis, o nosso governo, a nossa glória, a nossa vida. Em relação aos homens, porque nós queremos ser servidos e não queremos servir. Nós queremos a razão e o outro não tem razão. E a justiça, a única justiça que é justiça é a minha, porque a do outro não é justiça. Nós vivemos a nos morder uns aos outros. E se você for caminhando na Escritura, você vai vendo a série de pessoas ali, ou de exemplos de personagens, mostrando quantas inimizades não há no coração humano. Até mesmo no meio da religião, porque os maiores inimigos de Deus, da verdade e do homem, era uma casta de líderes religiosos no tempo de Jesus, chamado fariseus e saduceus. Eu me refiro aos registros bíblicos, eu me refiro às narrativas bíblicas, quando colocam esses líderes em confronto com Jesus. Não há inimizade ou não? Então existe um problema de que natureza dentro do ser humano? De natureza estética? De natureza social? Onde está o problema? Jesus disse: é do coração que procedem todas as obras malignas. Então há um problema aqui, e aqui eu transito para a segunda parte da mensagem, porque quando fala do problema do homem, o problema do pecado, ocorre o seguinte, preste atenção, que alguém fala para você assim: olha, você precisa de salvação. Você fala: puxa, é verdade,
eu preciso de salvação. Aí você fala, e o que eu faço? Ele vai te dar uma receita. Olha, você tem que acreditar nisso, deste modo, certo? Não pode ser diferente, porque aqueles que entendem de outra maneira são do demônio. Essa cartilha que eu vou te entregar é a verdade. Quem está entendendo? Então falaram para o indivíduo aí que ele tinha que se batizar, o batismo ritual, para poder matar o velho homem. Ele acreditou. Aí foi batizado, achou que era novo homem, não passou um ano, estava lá o velho homem tocando fogo no mundo. Aí, quando ele cansou, aí ele voltou para a igreja, aí os irmãos falaram, irmão, tem que batizar de novo. Mas um só não vale não, aquele lá, agora tem que ter outro batismo. Aí batizou, o batismo ritual, aquela água da Caesb, né? Vocês sabem, com alguém dizendo, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não dá nada, não dá nada. Eu não sou contra o batismo ritual, eu só entendo que o batismo ritual é só um símbolo exterior de uma possível mudança interior. Quando não há mudança aqui dentro de mim, quando eu não sou batizado, ou seja, quando eu não sou mergulhado na morte de Cristo, juntamente com Cristo, e eu não morro com Cristo no meu coração, aquele batismo lá é só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não dá nada. O indivíduo a quem me refiro batizou 7 vezes, só não batizou a 8ª porque não deu tempo e morreu. Mudanças? Sim, todo ser humano está em mudança, mas não é por aí. Não tem cartilha, não tem dogma. Você pode falar com os seus lábios, Jesus é o Senhor, ou não pode? Alguém vai dizer, opa, alto lá, 1 Coríntios capítulo 12 diz que todo aquele que diz Senhor Jesus, o faz pelo Espírito. Mas lá é um outro contexto, uma outra situação, porque o próprio Jesus falou, vocês honram-me com os lábios, e o coração está longe de mim. Você pode falar Jesus é o Senhor, pode escrever que Jesus é o Senhor, colocar uma cruz, porque o problema não está aqui na parede, está aqui dentro, a inimizade está aqui dentro. Quem está entendendo, pessoal? E essa inimizade se manifesta na forma de uma consciência, de um modo de pensar e um consequente modo de agir, um modo de ser. Eu ajo de acordo com a minha consciência, com os meus valores, com as minhas convicções de fato. Eu não ajo conforme os meus dogmas. Dogma não muda a vida das pessoas. O que é o dogma? É uma crença. Se eu perguntar aqui se tem alguém que acredita em lobisomem, é possível que haja alguém aqui que acredite. Aqui. Perfeito? Nós acreditamos em muitas coisas. Mas o fato, olhe para mim que eu estou no melhor ponto da mensagem. Se o problema do homem está aqui dentro, desde as páginas do Antigo Testamento, Deus já dizia, dar-vos-ei, ou melhor, tirarei de vós o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne, e porei dentro em vós um espírito novo. Ele não deu dogma, nem cartilha, nem debates teológicos. Deus já dizia, você precisa de um novo coração e de um novo espírito. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 36. Em outro lugar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento,
é repetido e enfatizado: eu colocarei as minhas leis dentro do seu coração, eu a inscreverei dentro do coração, eu vou imprimir a minha vontade na sua consciência, na sua mente, porque o problema do homem está dentro dele. Quem está entendendo? Então Deus tem um trabalho grande de salvação e de redenção para resolver. Deus é o grande redentor da humanidade. Deus. E esse Deus redentor se manifesta no Deus visível, no Deus tangível, no Deus encarnado, no Deus histórico, Jesus de Nazaré, o Salvador da humanidade. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e ele veio como homem, carne e osso, carne e sangue, a minha semelhança, a sua semelhança. E o que ele veio fazer? Digam para mim. Ele veio nos redimir. E aqui é o problema, porque se ele veio me redimir, e se ele próprio disse que o meu problema está dentro de mim, porque é do coração que procedem as obras malignas, ele tem que realizar uma obra onde? Dentro de mim e não fora de mim. O de fora vai ser o resultado, a manifestação. Por isso que eu sempre perguntei há muito tempo, nos meus estudos antigos, e eu demorei para entender, por que para salvar o homem, Deus tem que se fazer homem? Vocês sabiam que um dos pilares da fé do Evangelho é a verdade da encarnação? Quem sabia disso? A verdade da encarnação, da palavra revelada, é que a encarnação do Cristo foi algo não somente real, algo concreto, como histórico. O Verbo se fez homem. Agora a grande pergunta é: por quê? E para quê? Em que sentido ele pode nos salvar fazendo-se homem? Agora não se escandalizem não, tá? Dê chance a você mesmo. Eu não tenho nem tempo de entrar nessas minúcias, o tempo não permite, só vamos até 11h30, então falta ainda 1 hora. Então, bem, de todo modo, brincadeiras à parte, o fato é que não tinha outra maneira de Deus salvar a humanidade, senão decretando e determinando e decidindo, dizendo: eu vou salvar o homem. E se o problema do homem está dentro dele, então eu vou entrar dentro do homem. Não que ele não tivesse. E aqui eu preciso que vocês se esforcem só um pouquinho para entender uma verdade fundamental. Porque no primeiro momento nós falamos que Deus está em tudo, porque tudo está nele, então ele não pode estar ausente de nada, mas de repente estamos dizendo que agora ele fala: para salvar o homem eu tenho que entrar dentro dele, como se dentro dele não estivesse. Não parece uma contradição? Mas entenda, o Cristo de Deus, ele está presente em tudo e em todos no que tange a sua imanência. É impossível haver qualquer existência que não seja nutrida e sustentada pela vida que é Cristo. Nesse sentido, seja você, seja um cavalo, ou seja uma pedra, depende dele. Mas qual é a diferença sua para um cavalo e uma pedra? Bem, sou do cavalo para a pedra nós sabemos. Agora, sou para o cavalo, nem tanto. Aí tem um pouquinho de reações animalescas, não temos não? De bestas, de animais selvagens. Pense nisso um pouco. Mas o fato é que qual é a diferença? É que na pedra e no animal, Deus ou Cristo só pode estar presente na sua imanência. Nunca Deus poderá habitar
a pedra, e tampouco habitar o cavalo. Porque quando Jesus fala, eu virei e farei em vós morada, farei habitação, morada, habitação, lar, casa, implica relacionamento, implica comunhão, implica amor. E quem aqui tem uma casa em que falta relacionamento, falta amor, você sabe que você fala assim, puxa, eu preferia estar debaixo de uma ponte, sem lar, sem casa, mas ter paz. Então, somente no homem pode o Cristo de Deus ter comunhão. Lembra? Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Uma mesa não tem símbolo maior do que amor, comunhão, né? Prazer, satisfação, relacionamento do que uma mesa numa refeição. Então a ideia é que Deus falou assim, eu vou entrar no homem para habitá-lo. Por isso diz, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, porque o verbo passou a habitar o homem Jesus. Ele entra no homem Jesus para habitar o coração de Jesus de Nazaré e habitar a consciência de Jesus de Nazaré, conduzindo este homem Jesus a ser o homem por excelência. Jesus Cristo, ou o Jesus de Nazaré, foi o primeiro homem da história em que o governo de Deus reinou absoluto todos os dias da sua existência. 33 anos, e o Cristo de Deus, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada ano, dizendo, eu vou conduzir este homem no seu coração e na sua consciência a uma plenitude humana. Ou seja, eu vou salvar este homem. E a Bíblia vai explicar isso claramente em Hebreus capítulo 5, que não foi sem sofrimento que este homem Jesus chegou à plenitude, não foi sem dificuldade, não foi sem renúncia, não foi sem decisão que este homem Jesus foi aperfeiçoado. De modo que o que aconteceu enquanto redenção não foi propriamente o que aconteceu na cruz. Estranho, né? Fala a verdade. Por que estranho? Porque nós, falando do Evangelho, nós falamos só da cruz. E o que nós estamos dizendo? Que a cruz, aquela cruz física de madeira, na qual ele foi pregado sobre o monte Gólgota, ela apenas representa todo o sofrimento e todo o morrer do Cristo em Jesus e de Jesus por meio do Cristo. Para com isso, poxa, basta ler Filipenses capítulo 2. Você acha que é fácil? Quer ver uma coisa? O Moisés mora lá em Balneário Camboriú, né? É bom ter amigo rico, gente. Vocês não têm ideia. Eu falo, Moisés, vem morar aqui em Brasília. Vemos, eu tenho uma casa aqui no Sol Nascente. E eu tenho mesmo uma casa no Sol Nascente. Vai lá morar lá, cobrar baratinho, aluguel seu. Qualquer 1.500 paga o aluguel. Aí você paga água, luz e IPTU. Morar no Sol Nascente. O que você acha? Fala a verdade para mim. Não está afim. Ora, por que não está afim? É muito simples. Entre morar no Sol Nascente e morar em Balneário Camboriú, qual que é o melhor lugar? Vocês acham que ele está errado ou está certo? Se ele, que é o Moisés, um mero mortal, cheio de chaga, carente de graça, de misericórdia, de salvação, não quer deixar Balneário Camboriú para morar no Sol Nascente, por que o Cristo de Deus deixou a glória, os céus,
sendo Deus, para se fazer homem, entrar no anonimato. Poxa, ele nasceu, não foi em Miami, não. Poxa, ele nasceu, foi na menor cidade de Belém, ou melhor, da Judéia, das menores cidades, cidade do pão. Olha o nome da cidade, do pão, que é a coisa mais básica da existência de um ser humano. De lá ele vai para onde? Vai fugir para o Egito, sendo carregado porque querem matá-lo. Isso não é morrer? Não é o que Paulo vai dizer lá em Filipenses 2? Não é a sua kenosis, o seu esvaziamento? Quando a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, eu pergunto, como pode? Só tem uma explicação: o morrer do Cristo não acontece exatamente e meramente na cruz, acontece no esvaziamento do ser, já é morrer. Então ele começa a morrer desde a eternidade, mas quanto à história humana, essa morte começa a se manifestar de fato desde a encarnação. Em Belém, vai para o Egito. Quando volta, fala, vamos para Jerusalém? Não, você vai para Nazaré. Nazaré é mais ou menos como o sol nascente na ideia da época. Quando chega aos 30 anos, nem os seus irmãos acreditam nele. Vocês sabem de toda a história. Quando ele está no topo da cruz, agora veja essa imagem, ali traído, vendido, negado, desprezado pelos próprios discípulos, cuspido, insultado, machucado, julgado por homens maus e perversos, sendo ele quem ele é, o Rei da Glória. Nesse momento da cruz, esse que está aqui, nessa posição dimensional, porque a cruz é colocada deitada, sim ou não? Ele é pregado, e agora a cruz é o quê? Levantada. Ele é colocado nessa posição vertical. Quem está entendendo? De uma posição de imanência na criação, sim ou não? Ele agora é levantado da terra para o alto, porque esse seu morrer, esse seu se entregar, esse seu renunciar, tem um propósito e tem um fim. O propósito: abrir um caminho dentro da consciência e do coração do homem. Por isso ele se fez homem dentro de Jesus, e é no homem Jesus. Esse homem Jesus, quando chega à última consequência da sua rejeição, que ele é crucificado, ali naquele momento, quando ele fala: Pai, a ti entrego o meu espírito, está tudo consumado. Ali nasceu, ou nascia, o primeiro homem perfeito, cuja consciência e coração estavam completamente, a última consequência, rendido a Deus, um reino absoluto. Não que antes não tivesse, mas que ele tinha que chegar ao nível maior de obediência e amor, a última consequência para abrir esse caminho na consciência humana. E agora, erguido como ele está, agora ele vai desde as entranhas da terra, que ele desce aos infernos na sua morte, ele vai ascendendo, 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 enquanto Cristo e enquanto homem, para se assentar aonde? No topo do universo, para agora ser Senhor e Cristo de toda a criação, para ser o cabeça de todas as coisas.
amanhã vocês vão entender melhor. Alguém pode falar, não, é cabeça da igreja, calma, nós vamos ler amanhã. Amanhã ainda tem mais um dia, né? Então, ele sai da posição horizontal para ser erguido, para ocupar o topo. Ele é o cabeça do universo. Feito está, Jesus é o primeiro homem, a porta está aberta, um novo e um vivo caminho está aberto e proposto. Agora, todos os homens são convidados, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, a trilhar esse caminho e seguir a esse Jesus, galgando os mesmos passos dele. E aqui começa um grande problema. Se eu não conseguir completar hoje, amanhã eu acabo esse pedacinho e sigo adiante na mensagem de amanhã. Mas agora o Evangelho vem a você, vem a mim. E qual que é o nosso problema? A inimizade. Você já sabe como essa inimizade se manifesta, sim ou não? E como foi que Deus resolveu o problema do homem no primeiro momento? Não foi entrando dentro do homem para habitar? Sim ou não? Ele quer fazer morada, ele fez morada em Jesus. E ele gastou 33 anos e meio colocando esse Jesus em disciplina, em sofrimento, em processo, até que esse homem Jesus declarou: está feito, está consumado, está realizado. Este evangelho nos é pregado e Jesus fala: filho, vamos resolver esse problema da inimizade. Esse é o evangelho, não tem receita. Não vou mandar tirar seu brinco, não vou mandar trocar sua roupa, não vou mandar você abandonar absolutamente nada. Tudo o que ele quer é, primeiro, filho, olhem para mim, pessoal, eu estou acabando. Se vocês não olharem, vai demorar um pouco mais, então é melhor olhar para acabar logo. Perfeito? Filho, se você quer, se você ouve o evangelho, a primeira palavra do evangelho é que Deus nos amou sendo nós ainda inimigos. Você tem que saber da inimizade que há dentro de nós. Primeiro ponto. Segundo ponto, o evangelho é o evangelho da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não é Deus sendo reconciliado com o homem, é o homem que é estranho e é inimigo, que precisa de reconciliação. Quem está entendendo? Por causa da inimizade, pessoal, olhe para mim. Entenda que o evangelho que você precisa abraçar é o evangelho da reconciliação. Isso não é dogma, isso é uma verdade orgânica que diz: se você abraça o evangelho da reconciliação, é porque você precisa se reconciliar com Deus. E onde está o problema da falta de reconciliação? Não está em mim, no coração, na inimizade? Então esse problema da inimizade tem que ser resolvido. Qual a solução? Tem que ter uma solução, não tem? Mas se vocês estão claros que há um problema de inimizade, agora essa conferência só vai fazer sentido se você entender como se resolve isso, essa inimizade. Porque há uma luta dentro de mim e uma luta dentro de você. Por um lado você ouve a palavra, você fala: puxa, é exatamente isso. Mas por outro lado, quando você sai daqui, você lidar com a vida real, aqui não é vida real, aqui é a vida social religiosa. Quando você chegar nos seus problemas concretos, nas suas dívidas, nos seus algozes, na sua família, no seu trabalho, aí você é outra pessoa. A raiva, o ódio, a inveja, a sacanagem, a mentira, né?
a impureza, a divisão. Vocês sabem disso. Aí lembrem, isso é inimizade. Isto é inimizade. Bem, aí você ouve a palavra, você fala, puxa, mas é isso. Eu preciso disso. Então nós precisamos de uma saída. E essa saída se chama biblicamente de justificação pela fé. Ou seja, você precisa de ser justificado. E não existe outro instrumento para te justificar senão a fé. Só a fé tem o poder de te justificar. Justificados, pois, mediante a fé. Temos o quê? Paz. Paz é o quê? Inimizade? É reconciliação? Temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Então está aqui, o meu problema é inimizade. Essa minha inimizade não é porque eu falo, eu sou inimigo. Não, é a inimizade, ela está aqui, e eu digo, eu não sou inimigo, e eu digo, eu não quero ser inimigo, mas eu sou inimigo, não é porque eu digo que quero ou que não quero ser, é que a minha consciência está desalinhada da consciência de Deus, ou da consciência que é Deus. Ou seja, Deus é o quê? Deus é amor. Simples, né? 1 João 4,8. Falei muita coisa? Mais ou menos, né? Mas não disse muito. Deus é amor, ninguém duvida. Aí então, mais um passo. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo sofre, tudo crer. Isso é Deus. Perfeito? Então aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Logo, quando eu falo que Deus é amor, e o amor que é Deus, tudo sofre, tudo espera, tudo crê, e tudo isso, você percebe que isso para mim não é o meu ideal? Sim ou não, pessoal? Dogmaticamente é o meu ideal. Ah, que maravilha, Deus é maravilhoso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo. Você dá glória a Deus, fala em língua estranha, pula e cai no chão e baba, e o pau quebra. Mas quando você olha para o lado e você vê um bolsonarista, ou você olha para o lado e você vê um lulista, aí você faz o quê? Não responda. Não precisa responder. Basta dois indivíduos dessa categoria para nos mostrar a nossa inimizade. Não precisa nem ser um punch da vida. Basta ser só Lula e Bolsonaro para estremecer tudo e jogar o dogma por terra. O que eu quero é matar mesmo. É para matar, é para morrer, é para prender. Ah, que coisa é essa? E se você olhar para o lado e ver uma mulher, coitada, tem nada a ver com nada, ela só entendeu o seguinte: só vende acarajé se vestir aquelas roupas. A mulher nunca foi baiana, nasceu lá no Pernambuco, mas ela só quer vender acarajé. Ela falou assim: o jeito é colocar um turbante, umas guias, uns negócios, de vez em quando dá um trimelique. Coitada, a mulher nunca entrou num terreiro, ela só quer vender acarajé, porque senão, se não for verdadeira baiana, não vai comer né? É falso o acarajé. Aí você olha, o que você fala? Sangue de Jesus tem poder. E se entrar uma aqui agora? Quem é que quer sentar do lado de uma pessoa? Ah, essa mulher está endemoniada, vai cair endemoniada aqui do meu lado? É porque tudo sofre, é porque tudo espera, é porque tudo crê. Facilmente nós entendemos que a nossa consciência está desalinhada da consciência divina. Entenda isso. Você vai sair daqui essa noite dizendo: eu preciso ajustar
ajustar a minha consciência. A melhor maneira de você entender isso é um rádio. Aqueles antigos que você passava e tinha um negocinho que ia passando assim nas frequências, lembra? Aí para você encontrar uma sintonia demorava. Aí chega uma hora que fica assim meio falando, meio zumbindo. Aí você fica ali tal, até que você consegue chegar num lugar assim mais ou menos. Aí você consegue entender alguma coisa. Você está sintonizando, colocando em sintonia. Então, um rádio que não consegue sintonizar é como a mente humana que não consegue se comunicar com a mente divina. Você pode ser crente evangélico, fariseu, escriba, sacerdote, apóstolo, nada disso me anima. Eu quero saber se a nossa consciência se ajusta ou não com a consciência divina. Precisamos ajustar nossa consciência. E só tem um caminho: a fé. Amanhã vamos falar um pouquinho disso e seguir adiante na nossa conferência. Tá bom, amados?